Shalom, graça e paz, boa tarde, mulheres. Eu queria chamar aqui um tangedor. E queria que você pode tomar seus assentos. Queria que você curvasse a sua cabeça comigo por um segundo agora. Se for possível, que você coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos agora. Eu quero que você ore assim. Pai, fala comigo. Senhor, sonda meu coração nessa tarde. Olha, Senhor, para a necessidade do meu coração, da minha vida, da minha história. Papai, o Senhor me conhece, sabe como eu entrei aqui. Sabe as lutas que eu venci para chegar até aqui, Senhor. Por isso eu vim aqui, Senhor, não para ouvir uma voz humana, mas eu vim aqui para ouvir a Tua voz. E a Tua voz não deixa, Senhor, dúvidas. A Tua voz esclarece. A Tua voz dá direção. A Tua voz aponta destinos. Então que nesse momento, Senhor, que haja liberdade ao Espírito Santo aqui nesse lugar. Senhor, eu te peço que seque este lugar agora com anjos poderosos, Senhor, com espada de fogo nas mãos. Eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, transforma este lugar agora. Que toda barreira aqui, Senhor, caia por terra. Que toda distração caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua palavra encontre pouso, Senhor, em cada coração. Que nessa hora, Senhor, o Senhor venha alimentar as nossas vidas com o pão fresco da Tua mesa, preparado pelas Tuas mãos. Que nós possamos comer, Senhor, da Tua palavra, beber das Tuas águas. Que nós possamos mergulhar nos Teus rios de amor nessa tarde. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amadas, nós estamos na nossa segunda conferência. E é uma vitória muito grande nós chegarmos até aqui. Porque o Senhor sabe quantas barreiras, quantos obstáculos. E no momento que nós escolhemos o tema, mulheres imparáveis, eu não imaginava que nós teríamos que passar pela prova de fogo. E realmente provar que somos mulheres imparáveis. E esses dias, quando o Senhor levantou esse tema no nosso coração, de todas nós, da líder da rede de mulheres, a Maria, eu não imaginava o que viria, eu não imaginava por quantas provas de fogo nós passaríamos para chegar até aqui. E por isso eu quero falar para você, você venceu e chegou até aqui, porque o Senhor te trouxe. O Senhor trouxe você até aqui, porque Ele tem uma palavra de destino para a sua vida. Não somos nós, não é obra das nossas mãos, porque somos carne, mas é obra do Senhor. É um zelo, é um carinho especial que o Senhor tem por você, tem por mim e tem por toda essa equipe que batalhou e provaram que é ser uma mulher imparável. E imparável é referente àquela que não para. Diz do que não é possível parar ou suspender, é incansável. E as nossas guerras não se diz só de parar, mas diz de ser incansável. Porque muitas vezes no meio dessa batalha,
bate uma canseira e você fala: eu não vou mais, eu não quero mais, eu vou desistir, eu estou cansada. Mas, por isso nessa tarde, eu tenho uma coisa para te falar. O Senhor preparou uma mesa com pão e água. E o que você vai comer aqui vai te dar força para caminhar por muitos e muitos dias. Come e bebe, porque a tua jornada ainda é muito longa. Há uma mesa celestial aqui. Você com seus olhos não está vendo, mas o Senhor preparou uma mesa com pães. Coma, irmã, daquilo que o céu te oferta nessa tarde. Daquilo que o Senhor tem ofertado a você, coma. Beba da água da vida, porque você tem uma longa jornada ainda. E nessa tarde, eu gostaria de compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração. Cada uma de nós escolhemos mulheres para compartilhar com vocês. E eu gostaria de compartilhar a história de duas mulheres. Uma é bem conhecida e a outra às vezes nem tanto, não falamos tanto dela. Mas nessa tarde nós vamos falar um pouco sobre elas. Eu gostaria de falar de duas mulheres imparáveis. Maria, mãe de Jesus, e Isabel. Essas duas mulheres, nem circunstância, nem obstáculo, nem adversidade, nem o tempo, nem a idade, absolutamente nada conseguiu interromper ou atrapalhar o propósito de Deus na vida delas. Nem Maria e nem Isabel, em diferentes tempos, em diferentes estágios da sua vida, vivendo coisas diferentes, mas elas eram mulheres imparáveis. E sabe o que acontece com mulheres imparáveis? Elas vivem o propósito de Deus. Nessa tarde a gente vai conversar um pouco sobre Maria e Isabel. Por quê? Porque elas foram escolhidas por Deus. Sabe para quê? Para gerar sementes proféticas. E elas carregavam algo maior do que elas. Elas estavam carregando sementes que não eram proporcional à sua realidade, era maior do que elas. Essas duas mulheres, em diferentes circunstâncias, idade, elas faziam parte de um plano muito maior do que elas podiam imaginar. Na existência de vida delas, elas não tinham a ideia do que era que Deus tinha planejado para elas. E talvez você está sentado aqui hoje e você ainda não tem ideia do que é que o céu tem preparado a teu respeito. Você não tem ideia qual é o plano que Deus tem a teu respeito. Assim como Maria e Isabel. E eu quero apresentar para você cada uma delas. Eu quero começar apresentando para você, fazer um convite para você agora. Eu sei que vocês estão cansadas. A gente já mergulhou no rio, saiu do rio, mergulhou no rio, sabe? Mas calma que tem mais, tá? Ainda vamos mais. Mas eu queria que você, minha amiga, minha irmã, entrasse comigo agora numa casa. A gente vai visitar um endereço na cidade de Nazaré. Lá numa cidadezinha chamada Nazaré. Você sabe que nós cristãos, antes de eu entrar na casa de Maria com você, a gente vai bater na porta dela, vamos pedir licença, vamos falar dela, vamos entrar nesse endereço. Mas eu quero falar algo antes de começar essa ministração. É que Maria, mãe de Jesus, sempre foi uma mulher admirável, muito, muito importante na história da humanidade, respeitável, que nós recebemos e reconhecemos a importância de sua vida, seu exemplo. Mas como cristãos, mulheres cristãs protestantes,
Nós não veneramos, não adoramos Maria, porque ela não é Deus, né? Ela não tem atributos de Deus. O que seria? Ela não foi onipresente, onipotente, onisciente. Ela foi gerada em circunstâncias naturais como eu e você, né? Ela teve família, pai, então ela foi gerada neste cenário. Por isso nós não adoramos Maria, porque ela, como eu e você, foi gerada da maneira original. Mas isso não impede de nós cristãs, mulheres cristãs, reconhecer a importância dela. Não é porque nós não adoramos, nós não veneramos, mas nós respeitamos, nós amamos ela, porque ela fez parte de uma história poderosa. Amém? Dito isso, eu quero dizer para você que nós reconhecemos que ela foi escolhida por Deus. Sim, ela foi escolhida por Deus para cumprir uma missão muito importante. Qual era essa missão? Essa missão já estava nos propósitos de Deus antes de Maria nascer. Eu queria que que os meninos colocassem para mim Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Se você tiver com a sua Bíblia, quiser abrir sua Bíblia. Eu vou ler. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. Maria nem sequer tinha nascido. Havia um plano de redenção para a humanidade. Havia uma palavra liberada pelo céu para esta humanidade. E eu penso que no momento em que Deus fala, olha, vai nascer um de semente de mulher e ele vai esmagar a serpente. Os planos de Deus estavam começando ali. E Deus já tinha esse plano completo diante dele. E com a queda do homem, do pecado, Adão e Eva, foi necessário que Jesus deixasse o seu trono de glória. E ele escolheu isso. Ele escolheu deixar um trono de glória e vir aqui nessa terra e se entregar no meu e no seu lugar. E essa escolha que ele fez, e esse plano, eu não sei se você consegue agora comigo visualizar o plano do céu. O plano do céu é que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, mas ele nasceria de uma mulher. Então Deus escolhe uma jovem comum para cumprir essa palavra de Gênesis 3:15. E eu queria ler com você agora Lucas 1:26. Vou lendo aqui, tá bom? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Aleluia. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum?
E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor falou. Então o anjo foi embora. Só tem. Agora, irmãs, o plano começa em Gênesis e vai parar em Lucas. Quantos anos se passaram para que esse plano se desenrolasse? Até que Maria nascesse. Até que Deus olhasse e encontrasse um coração que Ele pudesse entregar para ela aquele plano. Alguém que aceitaria uma coisa dessa. Deus olha para uma cidade pequenina, da cidade de Nazaré, e encontra uma jovenzinha, com um coração disposto a obedecer, um coração humilde. E Maria achou graça aos olhos de Deus. Maria era uma menina muito humilde. Segundo o que eu estudei sobre a cidadezinha de Nazaré, não era nenhuma cidade, era um povoado muito pequeno, que tinha em torno de 1 quilômetro. 1 quilômetro era a cidade. Era muito pequeno. Não sei se a gente poderia chamar de cidade ou um povoado, até bairros muito maiores do que a cidade de Nazaré. Portanto, Nazaré era um lugar sem importância na geografia daquela época. Você sabia que Nazaré não tinha a menor relevância, porque era uma cidade pequena, não tinha nada lá. Todas as coisas mais importantes aconteciam em outras cidades, em outros lugares, não em Nazaré. Mas tinha alguém muito importante naquela cidade. Na cidade de Nazaré tinha uma jovem chamada Maria, humilde, que cresceu, conviveu com todo mundo ali. E durante a sua vida ela foi prometida em casamento, e a sua vida corria, o seu cotidiano. Penso eu que Maria aspirava a casar, constituir uma família, como qualquer outra jovem da sua época. Maria então é prometida a José, e as expectativas do coração de Maria: eu vou casar, eu vou construir minha própria família. Só que os planos de Maria era esse, e os planos de Deus era outro. Então um belo dia, Maria, crescendo no povoado, na cidadezinha de Nazaré, ali vivendo a sua vida cotidiana, mas com um coração humilde, com um coração de serva, com um coração obedecendo ao Senhor cada dia da sua vida. E essa vida despertou o olhar do Senhor sobre ela. Essa vida despertou o céu. O Senhor olhou para aquele povoado, para aquele lugar pequenininho, e falou: achei quem eu estava procurando. Eu achei a pessoa certa agora. Alguém que eu vou confiar um plano. E curioso é que Maria estava noiva de José. E para você ter uma ideia, os noivados eram coisa muito séria. E Maria, ela não era uma menina velha, não velha, né? Não vou dizer velha, porque, né, irmã, que é isso? Mas ela tinha pouca idade, uma adolescente nos dias de hoje. Você sabe quantos anos tinha Maria quando tudo isso aconteceu? Entre 12 e 15 anos. Ela era muito jovem, muito jovem. E o noivado durava 12 meses. E Maria estava vivendo justamente o noivado. Este noivado durava 12 meses. O rapaz vinha, formalizava um compromisso com a moça, e ele tinha 12 meses para ajeitar tudo. Para arrumar uma casa, para pagar o dote.
E este noivado era como um contrato de casamento. Ela não poderia largar de José, nem se ela quisesse. Não poderia. Somente o homem naquela época, naquela situação, ele poderia largar dela por infidelidade, adultério ou alguma razão que ele encontrasse para não manter aquele contrato. Só que aí algo acontece na vida daquela jovem. O anjo aparece e fala para ela: olha, abençoada, agraciada, você vai gerar o Salvador da humanidade. Irmãs, quando ela recebeu essa notícia implicaria até mesmo na morte de Maria. Calcule os riscos que ela estava correndo, porque segundo a lei de Moisés, se uma mulher fosse pega em adultério, ela poderia morrer o quê? Apedrejada. E quando Maria resolve aceitar um plano, ela põe em risco a sua própria vida, ela põe em risco uma reputação, ela põe em risco muita coisa. Ela aceita algo que ela mesma ia correr o risco de morrer. Ela mesma ia correr o risco de ser defamada. Você leu o texto comigo? O anjo apareceu para quem? Para quem que o anjo apareceu? Maria. Para mais alguém ele apareceu sem ser Maria naquela hora? Ele apareceu para aquelas pessoas que estavam com ela naquele povoado? Ele apareceu para os pais dela? Ele apareceu para a família justificando que o que Maria estava gerando não era de José, mas era do Espírito Santo? Não! Foi ela e o anjo, e ela recebeu. Ninguém mais sabia que o que ela estava gerando era do Espírito Santo. Eu não vou ler com você, mas na sua casa você pode ler em Mateus capítulo 1, 18 e 19. Capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Nesse texto, José pensa em deixar Maria. Isso prova o que eu estou te falando. Neste texto, José fala assim: olha, quer saber, vou largar ela em secreto para que ela não morra apedrejada. E nessa hora o anjo aparece para ele e fala: José, não, querido, não, porque o que Maria está gerando não é dela, é do Espírito Santo. Queridas, então você pode calcular o tamanho do risco, o tamanho do obstáculo, tudo que essa moça tinha para perder na hora que ela recebe essa promessa dentro dela. Mas Maria responde assim: eis-me aqui, faz, Senhor, conforme a tua vontade. Ela não volta atrás, ela não despreza aquilo que ela estava recebendo, pelo contrário, ela recebe. E a Bíblia vai dizer que ela recebe uma saudação de um anjo e ela fica perturbada. Mas que saudação é essa? Que saudação é essa? Ele diz que ela é agraciada. Sabe por que Maria fica assim? Porque ela não estava acostumada a ouvir tais palavras. A vida dela era tão comum que ela não estava acostumada a receber nenhuma palavra daquele tipo. Então quando ela ouve aquilo, ela fala: mas o que você quer dizer com isso? Que eu sou abençoada, agraciada? Como assim? E aí o anjo então revela o plano de Deus sobre aquela menina. E ela fala: mas como vai ser isso? Eu não tenho relações com nenhum homem, eu não sou casada ainda, como é que vai ser isso? E a palavra vai dizer que o anjo fala: e sobre ti descerá o Espírito Santo de Deus, e ele te cobrirá, então você vai gerar. Maria então é coberta pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e ela passa a gerar Jesus. Só que a situação continua. E o anjo, logo que sai dali, fala para ela: olha, sabe lá na casa da tua parente Isabel, aquela que diziam ser estéril, ela também está grávida e já está no 6º mês. Maria então deixa Nazaré e vai para a cidade onde mora Isabel.
E agora eu quero falar um pouquinho com você sobre Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. Quem era Isabel? Quem era Isabel? Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 19. Isabel era parente de Maria, prima de Maria, né? E Isabel era uma mulher estéril, avançada em idade. Ela e seu esposo serviam ao Senhor porque Zacarias era de uma linhagem de sacerdotes. Então eles serviam a Deus. E eu quero ler o texto com vocês. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Do turno de Abias, a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem de seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias o anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor apoderou-se dele. E o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso, pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada? E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar a você e lhe trazer esta boa notícia. Até aqui. Agora olhe para essa outra casa. Isabel, mulher de Zacarias, servia a Deus todos os dias de sua vida. Eles honravam a casa de Deus, sabe de que forma? Vivendo uma vida irrepreensível, vivendo uma vida de obediência, amando os mandamentos do Senhor, respeitando os preceitos de Deus. Mas, apesar deles serem tudo isso, Isabel era estéril. Isabel não podia gerar filhos. E uma mulher, naquela época, não gerar filhos, não era vista pela sociedade com bons olhos. Porque naqueles tempos, o valor da mulher era gerar filhos, era ter frutos, era ter filhos, filhas. Isabel não tinha, mas isso não impediu Isabel de continuar sendo uma mulher imparável. Isabel continuou servindo a Deus de maneira obedecendo, de maneira irrepreensível, obedecendo e amando os mandamentos do Senhor. Mesmo não tendo filhos, mesmo orando, você imagina. Eu quero que você visualize agora a situação de Isabel entrando na casa do Senhor e falando: Deus, eu te sirvo todos os dias da minha vida. Deus, eu sou fiel. Deus, eu ando em obediência. Eu estou te pedindo um filho e o Senhor não me deu. Você concorda que ela poderia ter desistido de ser obediente? Você concorda que ela poderia ter desistido de crer nesse Deus que faz milagres?
Mas Isabel perseverou. Isabel continuou obedecendo e vivendo na presença do Senhor a cada dia. E sabe o que aconteceu? Isabel não sabia que ela estava no calendário de Deus. Isabel não tinha a menor ideia que os céus tinham um plano para a vida dela. E que não tinha cumprido quando ela esperava, mas quando estava na agenda de Deus. E um belo dia Deus olha e fala: chegou o tempo de Isabel. Chegou o tempo de Isabel. Eu vou contrariar tudo. Agora eu contrario tudo. Agora eu quebro o protocolo geral. Agora é loucura total. E Deus manda um anjo falar com Zacarias: Zacarias, chegou a hora. A tua oração foi ouvida. Chegou o tempo. As tuas orações, chegou a hora de eu cumprir a promessa na tua vida. Chegou a hora, Zacarias, porque você não desistiu, você com a sua mulher. Isabel se manteve fiel a Deus. Isabel era uma mulher imparável. E o plano de Deus é perfeito. Porque Isabel espera. Mas o que ela estava gerando era profético. Era uma semente profética, que se eu pudesse dar um nome para minha mensagem hoje, seria essa: gerando sementes proféticas. Essa mulher começa a gerar um profeta chamado João. E a Bíblia vai dizer, e a profecia a respeito de João segue até os dias de hoje, até o fim dos tempos. Porque a Bíblia diz que ele virá no espírito de Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Agora, se nós entrarmos na palavra e formos lá em Joel, a Bíblia vai dizer: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o coração dos pais e os filhos se converterão uns aos outros. Esse é o espírito de Elias que estava na vida de João. E o mesmo Espírito Santo está aqui hoje. Deus escolheu duas mulheres para gerar uma promessa. Deus escolheu porque Ele viu o que ninguém mais viu. Ele conheceu essas mulheres de uma maneira que ninguém mais conhecia. Os olhos humanos diziam: elas são comuns. É impossível, Isabel é estéril, Maria é muito jovem, Maria é uma mocinha comum, né? Quem é essa Maria? De Nazaré. Tanto que Natanael, quando ele se encontra com Jesus, ele vai dizer: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Nazaré, ó, veio o Salvador da humanidade. De tão insignificante que era. Mas Deus, quando Ele quer fazer, não tem barreiras de tempo, não tem barreira de circunstâncias, não tem idade, não tem adversidade, não tem obstáculo que impeça o poder de Deus agir na vida de ninguém. E Deus, contrariando toda a circunstância, então Ele decide que elas seriam duas mulheres que iam gerar sementes proféticas, que fariam parte de um plano maior do que elas mesmas. Nenhuma circunstância, nenhum obstáculo, nada parou isso. Nada impediu que o plano de Deus prosseguisse. Nada. O agir de Deus na vida delas foi muito grande. Você concorda comigo? Será que você concorda comigo isso nessa tarde? E sabe por quê? Porque elas eram mulheres imparáveis. O agir de Deus pôde concluir uma obra, uma missão, algo poderoso, porque elas não pararam no meio do caminho. Porque elas não desistiram de obedecer a Deus. Porque elas não desistiram de amar a Deus por causa de suas circunstâncias. Porque elas não ficaram lamentando e chorando. Elas foram adiante, mesmo que tudo fosse contrário. E nessa conferência, eu tenho um recado para você.
essa palavra Deus gerou no meu coração e eu comecei a orar: Senhor, eu não quero falar o que eu quero. E eu nem sabia da conferência, eu nem sabia do tema, eu nem sabia de nada. Mas um dia o Senhor começou a gerar esta palavra no meu coração. E eu comecei a entender que o Senhor, o que o Senhor quer com isso? O Senhor vai usar isso em algum tempo, eu sei que vai. Não sei que tempo é esse, mas sentei e comecei a anotar. Eu queria te falar algo, queria que você fechasse os seus olhos agora. E colocasse a sua mão no coração assim, ó. Eu tenho um recado do céu para você. Nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhum obstáculo, nem aquilo que parece impossível aos teus olhos vai atrapalhar os planos e propósitos que Deus tem a teu respeito. Você entendeu o que eu falei? Nada pode atrapalhar aquilo que Deus tem a teu respeito. Deus nessa conferência está te convocando a ser uma mulher imparável. Deus nessa conferência está chamando você para um lugar acima da circunstância, acima da adversidade, acima daquilo que aos teus olhos não está bom para você. Mas eu quero te dizer: permaneça fiel, continue andando, continue obedecendo, continue amando o Senhor de todo o teu coração. Não pense que os planos de Deus mudam por causa da sua circunstância. Deus não muda. O que Deus espera é uma resposta. O que Deus está esperando é uma resposta. Você está diante das lutas, você está diante da adversidade. Quem é você? Você é que para, você é que retrocede, ou você é aquela que fala: eu vou continuar, eu vou continuar? Você é aquela que sabe que está difícil, só você e Deus sabe das lágrimas que você tem. Quando ninguém te vê, essa é você. Essa é você quando ninguém te vê. Mas eu quero te falar: alguém te vê. Alguém vê você. Que no meio da luta, que no meio da adversidade continua. Eu vou dar mais um passo. Eu vou, tá doendo, mas eu vou. O Senhor está sangrando meu peito, mas eu não posso parar. Eu não posso. Deus vê você, minha irmã, nesse dia mau. Deus vê você no seu dia pior. Mas sabe o que Deus espera de você nesse dia? É que você fale para Ele: eu não vou parar. Está doendo. Está doendo, Jesus, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. E sabe por que você não pode parar? Porque quando você aceitou Jesus como seu Salvador, aconteceu algo poderoso. Sabe quem veio habitar em você? O Espírito Santo. Passa a mão na sua barriguinha. O Espírito Santo está gerando sementes proféticas na sua vida. Ainda que você não saiba, Ele habita em você. E Ele escolheu você para ser a morada dEle, a habitação dEle. Porque você faz parte de um plano maior. O plano não é aqui, o plano é aqui. E quando você olha para a circunstância que você não entende nada, você está olhando para o lugar errado, porque você tem que olhar para cá. O plano a teu respeito é maior que você. É maior que a tua vida, é maior que a tua história. Maria começa a gerar Jesus através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando o Senhor começou a falar comigo,
É o espírito de vida. É o espírito que dá vida. E ela gera Jesus em seu ventre. Maria carrega algo maior que ela, uma semente maior do que ela, uma promessa que era tão grande que se alguém contasse para ela, jamais ela acreditaria. Ela nunca sonhou com isso. Era algo fora da razão humana. Fugia da realidade, fugia dos pensamentos. Era impossível acontecer. Agora eu preciso te dizer. Eu quero pedir para o meu tangedor. Algo profético aqui nessa tarde eu quero te entregar. Eu quero pedir para você que deixe toda a resistência cair por terra agora. Receba o que o Senhor quer te dar. Saiba quem é você aqui nessa terra. Eu quero declarar sobre a tua vida que o que você carrega é a vida de Deus em você. Você carrega a vida do Espírito Santo em você. Você não está carregando qualquer coisa. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele gera vida. E não é uma vida só para você. Ele gera salvação e não é só para você. Porque o plano de Deus para Maria não dizia a respeito só dela, dizia a respeito da humanidade. O plano de Deus não diz respeito somente a você. O que você carrega não diz respeito somente a você. Essa semente preciosa que você carrega na tua vida diz a respeito de muitos. É a salvação de Deus para você e para a tua casa. Maria começa a gerar pelo Espírito Santo o Salvador da humanidade. E o nome dele é Jesus Emanuel, Deus conosco. É o Deus conosco que habita conosco todos os dias da nossa vida. Agora, amadas, nós precisamos nos atentar para algo. Que nós estamos carregando a presença do Senhor. Emanuel é Deus conosco. O Espírito Santo que habita em nós gera vida. A presença de Deus habita em nós. Agora, você precisa se atentar, porque nesses últimos dias, Satanás não quer roubar a tua casa, os teus bens, dinheiro. Não, querido. Satanás quer roubar a presença de Deus da sua vida. Satanás, ele tem se levantado para tirar do meio do povo de Deus a presença dele. E você precisa proteger aquilo que Deus te entregou. Essa missão poderosa, essa vida de Deus que está sobre você. Como você tem guardado a presença de Deus na sua vida. Queridos, nós estamos vivendo tempos que o inimigo, ele quer negociar com você. Ele quer negociar porque se ele tirar de você a presença de Deus, ele tira o plano, ele tira o propósito, ele tira você do lugar que Deus quer que você esteja. Então não pense você que Satanás está feliz com a sua vida, que ele vai deixar você tranquila e calma, vivendo. Não, nós estamos na reta final. Imagina você que nós estamos numa corrida. E agora nós estamos quase chegando. E nessa hora o cansaço bate. E nessa hora Satanás começa a querer tirar de você a presença de Deus. Ele começa a querer negociar. Ele quer te fazer perder a presença de Deus, aquilo que é mais precioso na tua vida, de qualquer forma. Nós não estamos brincando, queridas. Ele não vai medir esforços para tirar você da casa de Deus. Ele não vai medir esforços para te esfriar na fé. Ele não vai medir esforços para roubar o seu coração da presença do Senhor. Porque Ele sabe o que você carrega. Talvez você, nem você mesma tenha se dado conta de o que
você carrega, aquilo que está na sua vida. Quão importante é a presença de Deus. E com isso Satanás, ele vem de maneira sutil, enganando, distraindo, te tirando foco e usando todas as artimanhas. Porque Satanás quer te seduzir, ele quer te enganar, ele quer que você entregue algo que é muito importante e precioso para ele. E o engano tem tomado conta da vida de muitas pessoas. Eu quero te dar um alerta. Não negocie a presença de Deus na sua vida com nada. Aconteça o que acontecer, permaneça na presença do Senhor. Não deixe o inferno tirar de você aquilo que o Senhor já te entregou. Não deixe o inimigo roubar de você a presença de Deus. Ele usa sim pessoas, ele usa situações, ele usa circunstância. Cabe você, a sua escolha. O que você vai escolher? O que é importante para você? O que carregamos, queridas, não é só uma promessa, nós carregamos muito mais que promessas, carregamos a presença. Ele nos escolheu para nos dar vida e gerar a vida pelo Espírito Santo. Nós carregamos a sua presença. E a sua presença gera salvação. Salvação para você, salvação para sua casa, salvação para a circunstância. Aquilo que o Senhor já te entregou quando você aceitou Jesus, é a presença do Espírito Santo em você. Agora eu quero te perguntar, já estamos terminando. O que você tem gerado? O que você está gerando? O que você tem carregado? O que você carrega? E o que você gera? É vida de Deus? É salvação? Ou o que é? Não é sobre o que nós temos, nem sobre o que nós queremos. O que Deus espera de cada uma que é uma disposição para ser quem Ele quer que você seja, para que você carregue o que Ele quer que você carregue, para que nós possamos carregar a presença de Jesus onde quer que estejamos, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Queridas, você precisa gerar vida de Deus na sua casa, em oração. Você precisa gerar a vida de Deus na vida dos seus filhos. Você precisa gerar. O Senhor te chamou para gerar em oração, para gerar a semente poderosa que Ele colocou em você. E nessa tarde, Ele está dizendo para você: minha filha, quem é você? Eu te dei algo precioso, o que você tem feito com isso? Eu quero ser quem Ele disse que eu sou. Eu quero fazer a vontade do Senhor, eu me disponho a isso. Ou não? É uma escolha, porque o plano de Deus já existe a teu respeito. Queridas, a semente do Espírito Santo está escondida nos lugares mais improváveis. E talvez você chegou aqui, você pode ser uma mulher improvável, aquela igual Maria, que ninguém acredita, que ninguém nem nota. Ou como Isabel, uma mulher estéril que já não gera mais vida. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: eu estou colocando sementes dentro de você. E as sementes estarão nos ventres improváveis. Essas sementes, ela não está a olhos nus. Porque elas não são desenvolvidas a olhos nus. Nenhuma semente você vê ela crescendo, porque você fica lá, vou plantar e vou olhar. Não, essa semente gerada no seu ventre você não está vendo, mas ela está crescendo. Ela está desenvolvendo. E sementes proféticas são geradas no lugar secreto, num lugar de intimidade. Sementes proféticas são geradas sem interferências humanas. Nós temos várias grávidas aqui, e os bebês delas estão crescendo.
mas elas não conseguem acrescentar um fio de cabelo num bebê. Uma célula, uma molécula, nada, nenhuma gota de sangue, porque esses bebês estão sendo gerados num lugar secreto, sem interferências humanas. Ninguém pode ver o seu crescimento, seu desenvolvimento, mas a cada dia eles vão crescendo e vão tomando forma, ganhando peso, crescendo e se tornando uma realidade. E eu quero te dizer que essas sementes que estão no seu ventre são a realidade do céu na terra. E eu queria que você ficasse de pé. As sementes proféticas, as sementes que o céu colocou na sua vida, as sementes que o Senhor colocou nas suas mãos para você gerar, as sementes poderosas, que vão se tornar uma realidade aqui na terra, porque você, minha irmã, nessa tarde vai se disponibilizar a ser uma mulher que gera a vida de Deus, que gera a salvação não só para você, mas para a tua casa, para a tua família e para quantas pessoas o Senhor quiser. E eu queria que você agora colocasse a mão no seu ventre. Mulher, o Senhor te chamou para gerar sementes proféticas, planos que não subiram ao seu coração, planos e missões que estão além de você, e que você pode até achar, não, Senhor, não é para mim, é para outro, mas o Senhor está entregando para mulheres aqui. Quantas Maria eu tenho aqui, que vão dizer para o céu, eis-me aqui. Quantas Isabel que já não dão mais, que estão estéreis, mas hoje o Senhor reverte o teu ventre e você vai passar a gerar. Toda a esterilidade neste ambiente vai cair por terra agora. Toda a esterilidade agora vai cair por terra e você será uma mulher frutífera, cheia da vida de Deus, cheia dos propósitos de Deus, vivendo a vontade de Deus nessa terra.